Três programas icônicos de Silvio Santos levantaram o Ibope do SBT no domingo. E hoje você vai saber quais foram. Pois é, minha gente, com informações do Notícias da TV, no último domingo aí, dia 20 de abril, o SBT mostrou que ainda tem fôlego para poder brilhar na programação dominical, que é um dia em que o canal costuma aí se destacar na guerra ali pela audiência. Três grandes clássicos da emissora que, de certa forma, assim, marcaram a história da televisão brasileira sob o comando aí do lendário Silvio Santos, que infelizmente nos deixou no ano passado, foram os grandes responsáveis por esse sucesso. Foram o Show de Calouros, o Qual é a Música e também o Passa ou Repassa. Esses formatos que já fizeram gerações aí, vibrarem, continuam atraindo aí público e garantindo bons números para a emissora. O Domingo Legal, comandado pelo Celso Portiolli, na minha opinião e na opinião de muita gente, é um dos pilares da grade dominical do SBT. No dia 20, o programa registrou uma média de 6,4 na Grande São Paulo, segundo dados aí da Cantar Ibope Média, obtidos pelo site Notícias da TV, 6,4. O destaque foi o quadro Passa ou Repassa, que tem mais de 30 anos, mas ainda conquista público com sua dinâmica divertida e também, claro, nostálgica. A segunda parte do quadro, exibida entre 1h44 até 3h15, alcançou 7,3, mostrando que a competição com tortadas na cara ainda tem seu lugar no coração aí dos brasileiros. Enquanto isso, o programa Silvio Santos, hoje comandado pela Patrícia Bravanel, manteve o nome tradicional, não vai mudar, não vai alterar, mesmo que muita gente reclama, também não ficou para trás. A atração que mantém viva a essência do carisma do Silvio Santos teve uma média de 6,5 no mesmo domingo. O quadro Show de Calouros, que é um clássico que revelou talentos e arrancou risadas com os jurados, atingiu 7,8, sendo o momento mais assistido do programa. A nostalgia de ver novos talentos, ou assim, nem tão talentos assim, sendo avaliados, parece ainda funcionar muito bem. Outro quadro assim que brilhou muito no programa Silvio Santos, no mesmo dia, foi o Qual é a Música, que foi exibido de 9h09 a quase 10 da noite, com 7,5 de média. Ele ficou como o segundo melhor desempenho da emissora no domingo. Esse formato, que mistura um pouco assim de adivinhação musical com bom humor, continua aí sendo uma aposta muito certeira para poder atrair as famílias que se reúnem ali no fim de semana. A combinação de quadros clássicos, com a apresentação da Patrícia Bravanel, que é realmente muito carismática, sem dúvida alguma, tem garantido ao SBT a vice-liderança, ou seja, o segundo lugar no Ibope aí aos domingos. Mas por que o SBT parece brilhar tanto aos domingos? Bem, segundo algumas análises baseadas em algumas fontes, também portais de notícia, o público, produtores, diretores, críticos entendidos, o domingo é o dia em que o SBT investe na sua programação mais tradicional e também, claro, familiar. Enquanto durante a semana, claro, o canal enfrenta muitas dificuldades para poder competir com novelas da Globo e também, claro, jornalísticos da Record. Os programas de auditório, que enfim, sem tradição, são marca registrada no SBT, como o Domingo Legal, como o programa Silvio Santos, eles têm também, de certa forma, um apelo emocional e também muito nostálgico, então ele vai conectando diferentes gerações. Então essa força dominical não é uma coisa nova. Desde a fundação do SBT, lá em 1981, o Silvio Santos apostou em formatos que misturavam aquele entretenimento leve, jogos, também, claro, interação com o público. O Silvio Santos pegou um pouco a TV Tupi. A TV Tupi tinha isso. Com o público, programas como esse, Domingo Legal, o programa Silvio Santos, eles carregam essa herança e os números estão mostrando que a estratégia ainda funciona. No ano passado, por exemplo, o programa Silvio Santos fechou com a maior audiência da década no SBT no ano,
com média de 7,5 na faixa das 7 até a meia-noite, porque antes começava às 8, como a Eliana saiu, passou a começar às 7. Então superou a Record na média anual pela primeira vez em 4 anos. A aposta em programas clássicos de auditório continuava sendo a carta mais forte do SBT. Silvio Santos, mesmo naquele tempo afastado das telinhas, ele seguia influenciando naquele momento na linha editorial da emissora. Então ele mantinha vivo o DNA de entretenimento, aquele entretenimento popular e também acessível, que sempre foi sua marca registrada. Os domingos seguem firmes e fortes com a grande âncora de audiência do canal, sustentando-se na força do nome Celso Portiolli e também, claro, Silvio Santos, passo a repasso, e também na aceitação dos quadros de repetição que a cada semana ganha um novo fôlego diante ainda da falta que as pessoas têm de opções similares nas concorrentes. Patrícia Bravanel, que no começo do programa, quando passou a comandar o programa Silvio Santos, o programa Seu Pai, enfrentou muitas críticas, ela foi aos poucos ganhando confiança do público, daquele público mais saudosista, e mostrando que sabia jogar com a memória afetiva da audiência. A sua postura mais contida e o respeito ao formato tradicional do programa foram, de certa forma, pontos assim chaves para a manutenção da relevância do programa Silvio Santos. O segredo foi não tentar reinventar a roda, mas apenas mantê-la girando do jeito que o público gosta. O Portiolli também, claro, por sua vez, manteve-se como uma das figuras mais consistentes da televisão brasileira. Porque ele tem um jeito muito brincalhão, mas claro, profissional. Então isso é essencial para poder garantir a estabilidade do seu Domingo Legal, com quadros muito interativos, também a participação do público e também, claro, o clima de festa dominical seguiram aí como elementos básicos do sucesso do seu programa. Assim, a ausência de escândalos ou até polêmicas na condução ali de Portiolli também, de certa forma, contribui para a construção de uma imagem confiável, que é uma coisa rara que a gente tem hoje em dia nos tempos de redes sociais e exposição constante. Em um cenário televisivo cada vez mais disputado com o streaming, o SBT encontra a sua força exatamente naquilo que muitos consideravam ultrapassado: o ao vivo, a programação em tempo real. Então a família fica na sala, o auditório é vibrante, as cortadas na cara, os jogos de adivinhação musical são muito interessantes e também, claro, os concursos de talento amador chamam muita atenção. Enquanto outros canais apostam em complexidade, o SBT reafirma o valor do simples e também do familiar. Outro ponto que ajuda a explicar o desempenho positivo é a baixa no investimento das concorrentes ali aos domingos. A Record, ela tem um foco mais no jornalismo investigativo. Tem muito espetacular, Roberto Caprini. A Globo reduz o tempo de seus programas dominicais com o Fantástico, e o SBT mantém uma grade completa durante toda a tarde e também noite. Então, com isso, ela consegue pescar a atenção de um público que procura a experiência televisiva mais despretensiosa e também divertida. Além disso, a manutenção de formatos antigos ou uma leve atualização estética tem, de certa forma, se mostrado uma escolha muito acertada, porque não se trata de reformular, mas também de apresentar o mesmo conteúdo de sempre, com um visual assim renovado, mais moderno, mas sem romper com o que é reconhecido e também, claro, querido pelo público. Essa modernização conservadora tem sido, de certa forma, um diferencial do SBT em relação a outras emissoras. O cenário atual mostra que, ainda que assim enfrente muitos desafios de segunda a sábado, o domingo é o grande dia de glória do SBT. É quando realmente a emissora se torna a maior oposição da Globo, porque até hoje eles encostam na Globo. A família Bravanel mostra sua força e, quando o legado de Silvio Santos, naquele momento, prova que a televisão popular ainda segue viva e muito bem vista.
A queda de audiência do SBT entre 2020 e 2025 na semana é um dos principais fenômenos da televisão brasileira e reflete uma crise estrutural que acompanha a emissora desde o início da década. Enquanto a Globo e a Record consolidaram suas posições, o SBT vem vagarosamente perdendo espaço, particularmente durante a semana, mas ainda ele de certa forma encontra algum respiro nos domingos. Em 2001, como nós comentamos nos nossos últimos vídeos, o canal registrava 10,9, quase 11 pontos de audiência e 25% de share, sendo a segunda emissora mais assistida do país. Em 2023, essa quantidade foi reduzida para 3,9 e 9% de share, uma perda de 65% do seu público original. A pandemia de Covid-19 acelerou essa queda. No 2020, o SBT registrava 5,8% de média e 12% de share. Em 2022, a média caiu para 4,2% e 9,6% de share, o pior resultado em mais de 2 décadas. A faixa matinal é a maior dor de cabeça do SBT até hoje. O Primeiro Impacto, que é um jornal policialesco que ocupa 7 horas de programação, tem registrado muita queda e já está com 23% em queda no público e 25% de share entre 2023 e 2014. Além disso, a programação matinal não atrai interesse dos anunciantes que evitam associar suas marcas à violência. No ano passado, o SBT fechou o ano com uma redução de 8% na sua média diária, registrando 3,4 pontos na Grande São Paulo, e nesse período a Globo manteve-se líder com 13 pontos e a Record consolidou-se em a segunda posição com 5,1 dos domingos. São os domingos que o SBT encontra com respiro. Ano passado, o programa Silvio Santos, com a Patrícia, registrou a maior audiência da década, com 7,5 na Grande São Paulo, aonde ele pôde superar a Record, que marcou 6,2. A Record, ela consegue agora, e nos últimos domingos, ela conseguiu ter uma audiência mediana por conta do futebol, por conta do Brasileirão, que, enfim, deixava a emissora com 20, 27, 28 pontos. Só que, enfim, nos últimos domingos aí, o domingo espetacular marcou 3. Então, nem sequer também o futebol não teve uma audiência muito boa. Então, televisão é hábito e televisão é inércia. Então não dá para você cantar a vitória antes da hora, achar que porque deu audiência no domingo, vai dar audiência em outra. Nada disso. O importante é que haja espaço para todo mundo. O SBT, ano passado, também a gente comentou aqui no canal várias vezes, vários programas. Chega Mais, Tá Na Hora, O É Tudo Nosso, Lucas Tum, O Ciclo do Tiru, O Salvador com a Virgínia. Só que a maioria deles não conseguiu atribuir audiência consistente. E alguns foram cancelados após praticamente poucos meses, né, no ar. Acho que poucos duraram anos, acho que quase nenhum, né, desses que eu citei, que foi iniciado de um ano. Tá dada a informação. E claro, outro com você, dando a sua opinião aqui embaixo, o que você acha da programação do SBT durante a semana e o que o canal precisaria para poder melhorar. Opina aqui embaixo. Deixe seu gostei, se inscreva e até a próxima.